estarem todos presentes. A gente fez um evento na quarta-feira, mais de teste. Esse aqui também é quase que teste também. Vai ser nosso primeiro evento marcado, né? A gente fez um evento na sexta-feira que foi marcado de última hora e daí não teve a mesma presença de número de pessoas, né? A gente fez pelo grupo do Facebook, nem foi tão organizado, porque a gente lançou aqui e acabou em 1 hora o evento, né? A gente lançou acho que a volta das 9 da manhã, 10 da manhã já tinha lotado todas as vagas. A gente falou, bom, já que o pessoal vem, vamos abrir outro. Daí a gente abriu no mesmo dia, não veio tantas pessoas, mas foi legal. A gente está mudando aqui para esse espaço aqui, é o WeWork, que não sei se vocês conhecem, depois vale a pena dar uma pesquisada, é um ambiente bem colaborativo, né? É um cowork, mas é um cowork bem diferente, né? São empresas grandes que estão aqui dentro, a Amazon está aqui dentro, na frente da nossa sala está o pessoal da Baidu, que não sei se vocês conhecem, é o Google da China, assim, uma empresa gigantesca. Várias empresas estão aqui dentro, eles já estão com 3 unidades na Faria Lima, a McKinsey está dentro. Então, esse espaço aqui atrai não só empresas jovens, eles atraem empresas consolidadas, né? Então, a gente mudou para cá essa semana e a gente quer fazer cada vez mais eventos aqui, então depois passa para a gente o feedback. A gente quer fazer pelo menos 1 ou 2 eventos por semana, eventos como esse. Um que é mais conceitual, eu vou falar de um conceito hoje que é valuation, e outro mais, vamos dizer assim, de diálogo, né? Que a gente quer trazer as equipes de RIs, das relações de investidores das empresas abertas. Isso também tem um pouco a ver com o nosso modelo de negócio. A gente não quer ser só uma empresa de relatório, a gente quer ser uma empresa que faz o AEI, né? Que é análise, educação e informação para o investidor individual como você. A gente começou com uma análise e a gente já está fazendo outras coisas, né? Então, educação, algum de vocês já fez nossos cursos? Não? Já fez? A gente quer fazer também informação, então a gente quer trazer cada vez mais ferramentas para vocês. Parte de informação, a gente quer ter meio que um Netflix do investidor dentro da nossa plataforma. E dentro desse Netflix está a gravação do conteúdo que a gente vai fazer aqui para vocês, porque temos 20 pessoas aqui, mas a gente tem milhares de pessoas atrás que são pessoas de todo o Brasil que não podem estar presentes, né? Vocês estão em São Paulo, mas hoje 80% da nossa base são pessoas fora da cidade de São Paulo. Então, as pessoas, elas, para não se sentirem, vamos dizer assim, lesadas de não poderem estar aqui presentes, a gente vai subir, e mesmo para vocês depois reverem. Então, ter conteúdo de vídeo toda semana lá é uma intenção nossa para valorizar e também para trazer um conteúdo relevante para vocês, né? E as coisas são muito dinâmicas, as empresas são dinâmicas, então por isso que a gente quer trazer um RI por semana. Porque uma empresa hoje é totalmente diferente de uma empresa 5 anos atrás, né? Qualquer empresa que você pegar vai ser diferente. A Petrobras hoje é diferente da Petrobras de 10 anos atrás. Pronto, já explicou, né? Assim, olha só a dívida que a empresa tem, olha só os problemas que estavam sendo causados naquela época, mas que estouraram hoje. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Então, depois passa o feedback, a gente está sempre melhorando. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente está sempre tentando, de alguma forma, melhorar, para melhorar a experiência para vocês, né? Então, hoje eu vou falar de um conceito que é valuation. As pessoas sempre nos perguntam a respeito de valuation. E o que é valuation? Basicamente é você precificar um ativo. Todo ativo, financeiro ou não, tem algum valor. Então, qual que é o valor dessa cadeira, dessa mesa? Alguma coisa tem. Porque ela tem uma função, tem alguém que quer usar isso aqui. E como é que a gente precifica isso daqui? Existem vários jeitos, né? Primeiro, a gente precisa concordar que tudo tem um valor. E depois, o valor, ele muitas vezes está nos olhos de quem vê, né? Então, por exemplo, essa cadeira, para mim, pode ser muito útil. Para um terceiro, pode não ser. Essa mesa pode ser muito útil, para um terceiro pode não ser. Para uma Ferrari, pode ser muito bacana para uma pessoa, para um outro pode ser um carro barulhento. Por isso que nem todo mundo dá o mesmo valor para aquele ativo. Ativos financeiros, eles podem ser divididos em 2, basicamente. Os que têm fluxo de caixa atrelados a eles, as ações pagam dividendos, fundos imobiliários pagam também seus dividendos de maneira mensal. Existem outros ativos
financeiros, como moedas, agora está na moda Bitcoin, e tem outros ativos que não chegam a ser necessariamente financeiros, mas têm retornos que podem ser comparados com ativos financeiros, por exemplo, obra de arte. Opa. Seu vídeo que entrou por essa porta. Ah, é? Senta aqui, senta aqui. A gente também. E obras de arte também tem seu valor. O problema é que é muito mais difícil de você precificar. Como é que você precifica um quadro do Picasso? Agora a gente já vai falar um pouco de métodos comparativos. Um jeito de você comparar é você pegar outras obras do Picasso e fazer um valuation. Essa obra aqui do Picasso, ela vale 10 milhões e uma obra mais ou menos do mesmo tamanho vale 20, 30. Então essa aqui aparentemente está barata. Esse seria um jeito de você fazer um valuation, né? Então, se você vê qualquer quadro do Picasso, você vê mais ou menos o tamanho dele, faz uma estimativa, você já consegue fazer uma estimativa, nem que seja meio por cima. Lógico, quem é um perito no mercado de arte consegue fazer um valuation melhor, né? Então, um dos jeitos de você fazer o valuation é o valuation por métodos comparativos, né? Você compara a empresa com outro ativo do setor, você pode comparar um múltiplo, né? Então, um imóvel. Um dos jeitos muito fáceis de você fazer uma avaliação de um imóvel é você fazer o cálculo por metro quadrado e compara com o valor da região, né? Então, você está ali no Rio de Janeiro, em 2011, e o metro quadrado estava, quanto, Edgar? Uns 30 mil? O Edgar ali é uns especialistas em fundos imobiliários, amigos nossos aqui. Estava 30 mil, e daí te oferecem por 27 mil um imóvel lá no Brooklyn, no Leblon, por 27 mil, poxa, um desconto de 10% em relação aos 30, parece ser um bom negócio. Aí a gente começa a entrar no problema da análise de múltiplo. Você parte da premissa de que o múltiplo da empresa ou do ativo que você está comparando está certo, né? Você parte da premissa que aqueles 30 mil estão corretos. Então, já que o mercado precifica bem na média, esses 30 mil estão certos. Se alguém me liga desesperadamente e oferece por 27 mil, poxa, eu estou fazendo um bom negócio. Só que acontece, a economia do Rio desaba, né? Porque um monte de coisa acontece, a Petrobras tem os problemas dela, o governo estadual tem o problema dela, o governo federal tem o problema dele, o Império X desaba, a Oi também tem colapso. Esqueci de alguém? Se a gente for lá e vai validar dar 5, se for a Vale também é afetada ali. A Vale mudou, né? Mas ela reduziu? Ela reduziu. Bom, que mais? Grupo X, afundou. O Grupo X, o Império X ali. Ele também afundou. Isso leva a todo mundo. Também tem isso, né? Passa a Copa, passa a Olimpíada. Então, você está olhando para aqueles 30 mil e se te oferecem por 27 ou por 25, você acha que você está fazendo um bom negócio. Só que quem disse que os 30 mil estavam certos? Né? Acontece tudo isso e os 30 mil agora vão para... Não tem negócio, não tem negócio na pedra. Está 30 mil o último negócio. Não tem negócio. Mas enfim, a ideia é, se daí você pagou 27 e talvez não tenha sido um bom negócio. Então esse é um dos problemas da análise de múltiplo. E esse é só um jeito, né? Daí você pode analisar relação preço-lucro, você pode dividend yield, você pode, tem outros indicadores, preço sobre valor patrimonial, EV, EBITDA, preço sobre receita. O que não falta são indicadores aí, depois acho que se vocês botarem indicadores de mercado no Google, vocês vão ver vários. E esse é um dos jeitos simples de você fazer um valuation, você comparar. Então, quando alguém te oferecer, putz, você não quer ser sócio aqui de uma empresa que eu estou abrindo uma cervejaria aqui, já tem R$1 milhão de lucro, tá? Então, deixa eu ver quanto está o valuation da Ambev. Pô, tá 25 vezes lucro, então, se você me pedir mais de 25, você está sendo um pouco ganancioso, né? Porque a Ambev vale 25, o que você tem para merecer a mais? Né? Obviamente, essas relações preço-lucro e outros indicadores, eles também têm seus problemas, porque eles só estão olhando para uma das pontas, eles estão comparando o preço com
indicador geralmente de balanço, preço, lucro, preço sobre valor patrimonial. Qual que é o problema disso? Muitas vezes você não tem a visão do todo. O que é o todo? Um ativo, ele tem o seu valor derivado de 3 fontes, que é a sua rentabilidade sobre capital. Geralmente uma empresa mais rentável vale mais, né? Por isso que o Itaú e o Bradesco têm múltiplos maiores que o Banco do Brasil. Não é só porque eles são empresas privadas, mas porque historicamente as empresas privadas, os grandes bancos privados, eles performam melhor. Então, empresas mais rentáveis valem mais, na média. Empresas que crescem mais podem valer mais, mas o crescimento ele só é bom se o seu retorno sobre capital investido for maior do que o custo de capital. O que é o custo de capital? É o que o acionista exige para ser sócio daquele negócio, que geralmente é um pouco acima da taxa livre de risco. O que seria a taxa livre de risco? Seria, vamos supor, o CDI. Não é bem o CDI, mas vamos supor que é o CDI. Você quer ser sócio de uma coisa, você quer ganhar ao longo do tempo mais do que o CDI, senão não vale a pena. Vou botar, né? Oi? Senão fica na praia. Senão fica na praia, não CDI. Quando eu quero investir em algo produtivo, correndo um risco, eu quero ser premiado por esse risco. E um negócio só gera valor se a rentabilidade, o ROI, né, o retorno sobre patrimônio, o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, e a gente tem artigos que falam sobre isso. Rapidinho, pessoal. A intenção aqui é condensar um curso de 2 semestres da faculdade em 1 hora. Então vamos ser realistas. Ninguém vai sair daqui um especialista em valuation, mas pelo menos vocês vão ter uma imagem geral, né? O crescimento ele só é bom se o retorno sobre capital for maior do que o custo de capital. Se você ganha 20% ao ano sobre o patrimônio investido, mas os seus acionistas exigem 10%, você está criando valor. Agora, se você ganha 5% sobre capital investido e seus acionistas exigem 10%, você está fazendo um mau negócio. Então, nem todo crescimento é bom, porque se você entra em negócio que a rentabilidade é baixa, o que vai acontecer? Você está destruindo dinheiro. Seria melhor você dar para o seu acionista que ele vai entrar em outro projeto que ele vai conseguir 10% ao ano. Então, o melhor exemplo, eu acho que é a Petrobras, porque não é porque é um exemplo que todo mundo viveu. Olha o tamanho que aquele negócio ganhou. Os caras compraram Pasadena, os caras compraram refinaria no Japão, os caras Comperge, aquela Abreu e Lima, que investiram 20 vezes mais. 20 vezes mais e ainda não terminou. O que falta para terminar é um dinheiro que você poderia comprar uma usina nova, uma petroquímica nova nos Estados Unidos. O que é melhor, você botar esse dinheiro para terminar aqui ou comprar algo já operando nos Estados Unidos? Eu compraria, se eu fosse do board, e falar para o pessoal, vamos comprar nos Estados Unidos aqui. O que a gente faz com isso? Não sei, transforma num museu da corrupção. Né? Um museu a céu aberto para as crianças celebrarem. Mas enfim, o que eu quero chegar é o seguinte, crescimento... Só um parênteses aqui, né? Mesmo a Venezuela não quis se manter sócia do complexo, né? E com dinheiro do BNDES. O BNDES falou, eu pago para você ser sócio nosso e os caras não aí fora, realmente... Enfim, aquilo lá, deviam fazer um museu mesmo. Se eu fosse do board da empresa, o Daniel Afonso estava no nosso grupo lá, eu devia ter falado para ele, fazer um museu da corrupção lá. E por que a Petrobras destruiu todo o valor? Porque ela pegou esse caminhão de dinheiro e investiu em projetos de baixa rentabilidade. E a gente pode discutir por que era um projeto de baixa rentabilidade. Porque tinha muita corrupção, né? O negócio custa 10 vezes mais. Assim, é difícil você rentabilizar um negócio que custa 10 vezes mais, né? Então, acho que a Petrobras é um bom exemplo porque todo mundo viu o que aconteceu. Então, o crescimento nem sempre é bom. No caso da Petrobras, destruiu o valor para o acionista. A ação da Petrobras vale hoje, ajustada à inflação, menos do que há 10 anos atrás, quando começou toda essa farra, né? Enquanto outras empresas que têm um retorno sobre capital investido elevado e continuam apresentando crescimento, em geral, ao longo do tempo, são premiadas pelo mercado. Ambev, quem mais? Múltiplos, apesar de estar caindo nos últimos dias, se você pegar a Múltiplos desde 2010, quando ela fez a IPO, acho que multiplicou por umas 4 vezes. Né? Então o mercado premia. Enquanto a Petrobras caiu nos últimos 10 anos, a outra multiplicou por 10 vezes. Então o crescimento, por 4 vezes. Então o crescimento ele só é bom se você tem rentabilidade alta. A Natura é um bom exemplo, né? Se você pegar os últimos 14 anos desde que ela teve capital, né? Era outro exemplo. O problema da Natura é que a rentabilidade caiu. Né? Assim, e daí
por questões competitivas. A Boticário ganhou muito mercado, aquele modelo de vendas acho que não dialoga muito com as gerações atuais. Enfim, é uma empresa que vai ter que repensar seus canais de venda. Mas isso aí é uma aula de estratégia que, quem sabe você, quem sabe que o Guarnieri, ele é um consultor amigo nosso que vem falar de estratégia aqui pra gente. Mas isso é o problema dos caras lá. Então, nem sempre o crescimento ele é positivo. Ele é positivo quando a empresa é muito rentável. E o risco? Geralmente, quanto menor o risco, mais valioso é aquele ativo. Então, só para dar um exemplo, o cap rate aqui desses prédios aqui estão mais ou menos 7%. Né? O que é o cap rate? É a relação entre receita e o preço que você paga. Então, se você ganha 7 milhões por ano de aluguel e você gastou 100 milhões, 7 sobre 100, 7%. Esse é o cap rate. Agora, um cap rate numa cidade como Macaé já deve estar em 15%. Então, por quê? Porque aqui o risco é menor, é um prédio bem localizado, um lugar bacana, São Paulo. Agora, uma cidade muito mais riscos, exposta ao mercado de commodities, de petróleo, como é Macaé, tem mais risco, né? Tem basicamente só um grande empregador, né? Então, é um ativo que tem mais risco e, por conta de ter mais risco, a taxa de desconto dele é maior, que é esses 15 e não esses 7. Né? Então, os ativos que têm menos risco são negociados geralmente com prêmio. Por isso que o título do governo americano, que é de baixo risco, paga 2%, 3% ao ano, é muito pouco. Né? Então, o preço de um ativo, ele geralmente, o valor de um ativo ele é determinado por essas três coisas: o retorno sobre o capital dele, a sua taxa de crescimento e o seu risco. Então vamos falar um pouco, só para dar alguns exemplos, né? Por que a análise de múltiplos nem sempre é completa? Quem for ver o histórico do Itaú ou do Bradesco, vai ver que ele sempre negociou com prêmio em relação ao Banco do Brasil e todos os outros bancos. O Banco Bradesco negocia 10, 12 vezes lucro, o Banco do Brasil negocia 8. Então vou comprar o Banco do Brasil que está mais barato. Só que os caras aqui, eles crescem mais, o Itaú cresce mais, ele tem mais rentabilidade. Daí a gente pode discutir questão de risco ou não, né, se o Itaú é mais arriscado que o Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil já passou por uns sufocos no ano passado, que a gente esquece. O brasileiro quebrou na década de 80, né? 90 também, né? Na década de 80 ele ficou com um patrimônio, se não me engano, menos 3 bilhões, porque tinha uma conta corrente do governo. Quando o Brasil quebrou, eles usaram essa conta de transferência social, tesouro, um negócio de assim, qualquer cara que queria dinheiro, qualquer funcionário, prefeito que queria dinheiro, pegava o dinheiro dessa conta. E daí para botar dinheiro tinha que imprimir. Daí. Era o Langoni, o presidente do Banco Central na época. Enfim, o Banco do Brasil entrou nessa furada aí. Enfim, quando você vai olhar a relação preço-lucro, tem que levar em conta essas coisas também, né? Você está comprando, esse desconto é merecido? Esse desconto é porque essa empresa é menos rentável? O Banco do Brasil ele é menos rentável que o Itaú, então talvez justifique esse desconto. O Itaú, historicamente, cresce mais. Né? Tanto que eu acho que daqui para frente vai ser um pouco mais difícil, porque tem muito mais para crescer. Ele já ganhou 30% de market share, agora fica mais difícil você ganhar market share, inclusive até comprando, que era uma estratégia do Itaú. Começa a bater no CAD. Acho que até a XP aí deu algum ruído, não sei como é que está isso daí, mas deu algum ruído com o CAD. Então, já começa a ser um pouquinho mais difícil de você crescer. Agora, não dá mais para você crescer fazendo aquisição, dá para comprar o Bradesco. Né? Tem o Santander, eu acho, não sei, eu sou especialista em direito concorrencial, mas acho que seria difícil aprovar isso daí. Não seria bom para isso também, né? É bom ter um pouco de competição. Então, mas enfim, esse é um dos problemas da análise de múltiplos. Você está olhando para uma métrica e essa métrica é só de preço. As métricas de criação de valor, que são essas daqui, quanto mais rentável a empresa, mais ela vai criar valor. Quanto mais ela crescer, se ela tiver rentabilidade melhor, quanto menor isso, também melhor. Por que as empresas... Vamos dar uma analisada nas empresas mais valiosas do mundo, né? O Google, a Apple e o Facebook. Né? O que essas empresas têm em comum? Primeiro que elas têm muita rentabilidade sobre o capital investido. Não é muito capital, né? Assim, servidor, né? É muito pouco assim, de dinheiro que vai para... Quer dizer, é bastante dinheiro para a gente,
mas perto do que eles conseguem de rentabilidade sobre aquilo, aliás, é sempre botar isso em perspectiva. Algumas pessoas falam, essa empresa tem uma dívida de 1 bilhão. Mas se ela tiver uma EBITDA, uma geração de caixa de 1 bilhão, também talvez não seja muito. Né? Agora, tem uma empresa lá que deve 2 bilhões e gera 10. É melhor, né? Ela é menos alavancada do que a outra, em termos relativos. Então, o Google, o Facebook e a Apple, eles têm pouco capital, cada um por um seu motivo. Né? Vou até botar na palavra aqui, porque a gente tem uma hora. A Apple, por que ela vai pouco capital? Porque ela terceiriza boa parte da produção dela para a China. Né? Então, ela não tem esse investimento no balanço dela. Então, ela é uma empresa sem ativos industriais. Ela tem um capital de giro muito baixo, porque se você quer vender Apple, não sei se alguém aqui é revendedor de celular da Apple, mas vocês têm que pagar o cara à vista. Eles não aceitam, te paga de 3 meses. Não, é à vista. Se quer vender Apple, beleza, mas se não quiser, tudo bem. Vai vir um monte de gente na sua loja e não vai querer comprar. Eles não vão esfregar na tua cara isso, mas provavelmente você vai sentir isso, né? Tem que pagar eles à vista. Se quer vender Apple, você tem que pagar à vista. E eles têm uma logística muito boa, o estoque deles é muito baixo, então o capital de giro aqui ajuda, e eles pagam chinesada lá em 6 meses, né? Que é o Foxconn, que é o produtor deles. Então os caras não têm fábrica, eles recebem à vista, o estoque é baixo e ainda vão pagar os caras a prazo. O capital, esse é o que o Joe Greenblatt chama de capital tangível. Né? O que é o capital tangível do McDonald's? É o investimento que fizeram lá, mais o que ele tem um pouquinho de estoque, ali de carne, etc. Mais o quanto vai receber, ele vende muito no cartão de crédito, então ele tem um capital que está empatado ali, que ele vai receber daqui a 30 dias, e menos os fornecedores. Né? Esse é o capital tangível. Na Apple, esse número chegou a ser negativo uma época. O capital dela era negativo, então ela não tinha fábrica, ela recebia à vista, o estoque era pequeno e pagava prazo. Era como se eu quisesse abrir quisesse vender aí na rua latas de cerveja da Ambev e falasse, Ambev, seguinte, eu vou te pagar daqui 6 meses, pego essas latinhas e vendo à vista. Minha margem não precisa nem ser alta para eu gerar caixa, porque eu recebo à vista e vou pagar daqui 6 meses, pelo menos esse dinheiro aqui vai ficar no meu bolso durante 6 meses e dá para eu fazer alguma coisa. É um pouco o que acontece com o seguro, né? Seguro, é o chamado float. É o capital de giro negativo, né? Assim, o cara paga o seguro na frente para talvez receber alguma coisa lá na frente, né? Ambev financiou muita aquisição, assim, né? Ambev, dinheiro faz Ambev, na época de fundo, eu tinha um cliente que me ligou e falou assim, a Ambev está com algum problema? E eu tinha a possibilidade para o cara, eu falei, não, por que, tio? Porque os caras não estão me pagando. Eu falei, tio, já sei o que está acontecendo com você. Você caiu. Eu tinha visto uma entrevista do Marcel Telles, ele falou, qual que é um dos melhores livros que você indica? E ele tinha indicado lá um livro chamado Double Your Profits in 6 Months or Less. E ele falava, só paga o consumidor, o seu fornecedor, na hora que ele reclamar 3 vezes. Ele falava assim no livro, se você paga em 30, você vai pagar em 60. Se você vai pagar em 60, você vai pagar em 90. E se o cara aceitar em 90, é porque ele não quer receber. Então, a sua missão é jogar o cara lá porque ele não quer receber. E daí eu falei, tio, você caiu nisso daí. Os caras estão com 4 bilhões de caixa líquida, eles não estão te pagando, porque senão não impressionou bastante. Bota na casa, sei lá o que você faz, você está brigando com o cliente também, então, mas você vai ter que cobrar os caras, porque os caras não vão te pagar. Não vão pedalar em cima de você aí. E, enfim, a Apple tem essa característica, ela tem pouco capital investido, chegou a ser negativo esse número. Né? O Google também tem pouco capital, o grosso do capital deles é servidores, o Facebook é a mesma coisa. Então, essas empresas conseguem uma alta rentabilidade sobre esse baixo capital investido. E o que eles têm a mais? Bastante crescimento, né? São empresas que crescem acima da média. Você pega as chamadas FANG, que são as empresas americanas do Facebook, a Apple, a Amazon, Netflix e Google. Essas empresas todas crescem aí a quase 10 vezes a média das empresas dos Estados americanos. Elas estão crescendo entre 20% a 30% de faturamento e as empresas americanas estão entre 2% e 3%. Né? Enquanto as empresas da velha economia, chamada Coca-Cola, McDonald's, Walmart, essas empresas aí estão todas na média crescendo mais ou menos um pouco abaixo do PIB dos Estados Unidos, porque essas empresas estão crescendo acima do PIB. Então essas empresas elas têm uma alta rentabilidade, são os negócios mais rentáveis da história. E daí você fala, Thiago, você tem rentabilidade, alguém deveria atacar aquilo ali, né? Esse é um dos
esse é um dos pilares do capitalismo. Quando tem muito lucro, as pessoas vão querer explorar aquele mercado de alguma forma. O que fortalece essas empresas são as barreiras competitivas. As barreiras competitivas. Sim, o Google ele tem uma puta barreira competitiva, porque ele tem uma escala e uma marca forte. Então, o que ele tem? Ele tem uma puta audiência. Essa audiência permite muito anúncio, muita receita, muito investimento em talento, muito talento, produto bom, muita audiência. Então o círculo se fecha. Como é que você bate nisso daqui, cara? É difícil você peitar isso aqui, porque os caras investem, sei lá, 10 bilhões de dólares por ano em tecnologia, você vai ter que investir esses 10 mais do que eles investiram lá atrás para estar no patamar deles, né? E os caras têm um puta brand para atrair talento. A coisa do Google tá tão séria que no Vale do Silício os investidores estão parando de investir em qualquer empresa que eles enxerguem que possa competir com o Google, Facebook ou Amazon. Se tem chance de competir, você não consegue levantar capital mais. Porque a barreira competitiva é muito forte. Facebook, o que é forte no Facebook? É o efeito de rede, né? As pessoas querem estar nas redes sociais que as outras pessoas também estão. Então não adianta você fazer uma rede 2 vezes melhor. Vou fazer o Facebook melhorar. Tá bom, mas como é que você vai atrair as pessoas para a sua rede? Porque se estiver vazia, não adianta ser melhor, tem que ter outras pessoas. Faz parte da qualidade ter mais pessoas lá. Tem um risco o Facebook que é ser um grande estádio de futebol. A fotografia está lotada, mas em um ano se surgiu alguma coisa concorrente e volta e meia acontece. Tendo visto o Orkut. O Orkut aconteceu isso. O que não falta é exemplos de redes sociais, né? Se você for pensar, o BBM, lá o antigo BlackBerry, era uma espécie de rede social, o MSN era uma espécie de rede social, o Orkut, o ICQ, tudo isso poderia ter nascido o Facebook dali. Teria sido muito mais fácil criar o Facebook a partir dessas coisas do que criar o Facebook numa garagem no estado do Massachusetts, em Boston, né? Um quarto, não foi nem garagem, foi um quarto de roommates lá. Enfim, essas empresas elas têm muita rentabilidade, elas têm muito crescimento, e elas, por incrível que pareça, na minha opinião, eu acho que elas têm baixo risco. Porque qual que é o risco do Google? Concorrência? O maior risco do Google hoje não é a competição, na minha opinião. A competição está morrendo, né? O grande risco do Google, mais do que regulação, é multa da comunidade europeia. A comunidade europeia, o que aconteceu? A chinesada, eles botaram barreira e falaram, essas empresas de tecnologia não entram aqui, a gente vai criar os nossos. Vai ter o Baidu, que está o pessoal aqui embaixo, vai ter a Alibaba, tem o Facebook deles lá, que eu não sei qual que é. Não sei qual que é o... Eles têm lá o Talk, não sei o que, Talk, sei lá. WeChat. Enfim, eles têm os negócios dele falando, vocês empresas americanas não vão entrar, porque esse business aqui é lucrativo, a gente já percebeu, e a gente quer que esse lucro fique aqui, também tem o nosso controle aqui, porque aqui não é uma democracia, também é bom a gente ter um controle disso aqui, porque olha o que aconteceu ali nas ditaduras do Oriente Médio. Pô, os caras vão lá e matam, combinam pelo Twitter de matar o imperador, os caras não querem isso, né? Seria bom você ter um certo controle para que isso não acontecer. E tem 1 bilhão de pessoas, a gente tem que lembrar disso, é um pouco mais de gente, mais difícil de controlar. E na comunidade europeia não aconteceu isso. Eles deixaram, não, Google, chega aí, aqui é livre mercado, que é bom que o consumidor fique bom. Só que acontece, o Google deixou um escritorinho lá em Paris, todo francês usa Google, todo alemão usa Google, e eles não deixam lucro lá. Né? Então, você pega todo o setor do mundo, a Europa tem alguma empresa competindo. Carro, tem alimento, tem medicamento, tem. Então eles não se incomodam de deixar os americanos entrar, porque eles também entram nos Estados Unidos e no caso do mundo eles conseguem operar. Né? Só que o único setor que a Europa não conseguiu formar um grande player foi nesse setor de tecnologia para o consumidor, né? Então, e daí o que aconteceu? Esses caras, eles não têm um Google europeu, eles não têm... Carro tem. Aliás, os melhores carros são europeus, não americanos. Né? Mas tecnologia os caras ficaram para trás. E daí o Google vai lá e começa a vender na Europa, e os caras ficam meio putos, e daí eles falam, pô, o jeito que a gente tem que tirar nossos impostos aqui é tacar uma multa em você. Eles não vão falar isso, mas na prática é isso. O cara joga geladeira lá na França, o que aparece? Aparece o Google Shop, a primeira opção. Isso aí é concorrência legal, então toma 2 bi de multa. Esse é o maior risco que tem
Nos Estados Unidos já está legalizado isso daí, mesmo porque essas empresas acho que colaboram com o governo americano de alguma forma. Né? Devem estar nos ouvindo aí também. Mas enfim, onde que eu quero chegar em valuation? Essas empresas elas têm crescimento, elas têm Barreiras. elas têm rentabilidade alta porque tem barreiras, né? E, na minha opinião, tem baixo risco. O risco é pagar umas multas de 2 bilhões ali, mas faz parte. Caixa, né? Tem caixa. Temos 90 bi em caixa aqui, está crescendo, vai passar esse ano, acho que já passa de 100 bi o caixa do Google, da Apple é 150 bilhões. Aliás, a Apple acho que está até pouco exposta a isso, porque, por incrível que pareça, ela tem pouco market share. O caixa tá fora também. E não, o caixa está fora, mas isso não é a questão. As multas não vêm muito na Apple, porque essas questões são sempre, geralmente, por questão concorrencial. Como a Apple ela tem 10% dos principais mercados que ela atua, Player dominante. ela não é um player dominante. Ela acaba sendo um produto muito desejado, mas não é um negócio que é monopólio. Então você não pode chegar na Apple e falar que você é monopolista. Pô, tá vendo só 10% dos celulares do mundo. Né? Então a Apple está meio fora dessas multas. O Steve Jobs era um visionário, já conseguia saber que podia dar um problema. Falando, vamos criar um negócio que seja lucrativo, mas com um pouco market share, porque eu nunca vi um regulador chato que não dá. Ter um share maior da receita do que dos produtos. Né? Um share maior do market cap. Do dinheiro, né? Enfim, essas empresas elas têm alto retorno, alto crescimento e, na minha opinião, baixo risco. A gente pode entrar no porquê de cada uma, porque eu acho que tem pouco isso, eu acho que não é a intenção hoje. Né? Então, esses são os 3 drivers de criação de valor e eu acho que todas essas empresas muito valiosas, elas têm essas características no seu DNA. Né? E agora a gente tem que falar de valuation. Será que vale a pena comprar essas empresas? Daí a gente tem 2 jeitos de precificar, né? Um que a gente já falou de múltiplo e o outro que é trazer os fluxos futuros a valor presente. Né? E daí a gente bate num problema, que são estimativas. Vamos fazer o valuation de Google e daí a gente vai ter que começar a fazer estimativa. Quanto que o Google vai crescer nos próximos 10 anos? A gente tem que começar a fazer algumas contas, né? Assim, qual que é uma das contas possíveis? Não estou dizendo que é certa, mas é uma das possíveis. Qual que é o tamanho do mercado de propaganda do mundo? Quanto que as empresas gastam em marketing no mundo inteiro? Soma tudo isso, vai dar algumas centenas de bilhões. Eu sei que só em televisão e rádio é 80 bi. 80 bi que estão sendo jogados no lixo, porque eu acho que hoje dá para fazer muito mais direcionado no digital. Mas enfim, isso é outra discussão. Então, você tem aí uns 200, 300 bilhões de gastos no mundo inteiro, e esses caras, no digital, o Facebook e o Google, têm 80% de market share. Quando as empresas começarem a migrar e vão continuar migrando cada vez mais, tende aí 80% dos gastos para esses caras, né? A não ser que surja alguma proposta alternativa. Então, vamos supor, agora a gente começa a fazer estimativa. Vamos supor que o mercado total seja de uns 300 bilhões. Quanto daqui a 10 anos vai para o digital? Né? Hoje é mais ou menos, o digital deve estar por conta de uns 20% do total. Quanto que vai chegar lá na frente? Né? A gente tem que começar a fazer conta, tem que começar a discutir. E a gente não vai acertar na vírgula, mas isso não importa muito. O que importa é você saber a direção correta. Eu acho que vai cada vez mais para o digital. A gente anuncia para o digital. Alguém já recebeu anúncio nosso aqui? Ninguém? Então, a gente está gastando lá. Né? Para a gente é um bom negócio, a gente consegue ter uma mensuração boa daqui do lado. Né? Eu acho que mais empresas vão começar a fazer isso daí, e daí vai tirar budget que já existe da TV, do rádio, do jornal, etc. E vai para cá. Quanto que vai para cá? Em quanto tempo? Quanta velocidade? Cada um vai chegar na sua estimativa. Né? E outra estimativa, será que vai ser o Google, vai ser o Facebook, ou vai surgir uma rede social alternativa? Essa é outra coisa que você tem que botar no papel. Olha só quantas premissas a gente já está colocando aqui. Né? Tem a diferença com agências, né? Porque eles estão com agências internas agora. Uhum. O mercado de agência está morrendo. Já estão puxando todo o desenvolvimento das áreas, das campanhas em cada O marketing digital deixou de ser um negócio criativo, é tentativa e erro. É mesmo, você bota ali e mistura. Né? Você vê qual campanha que está convertendo e tal, e
bota budget. Mesmo assim tem perigo, né? Porque assim, às vezes uma mentira converte, mas daí cria uma expectativa errada e tal. Mas enfim, isso aí É CVM bloqueio. deve ser bem bloqueio. Daí o cara do marketing ganha bônus e o analista ah, não, mas está convertendo, chefe. É bom. Aí fecha a empresa e converte a share. Bom, daí não sei o que vai acontecer, mas essa é outra questão. Isso. Então, olha as premissas que a gente já botou. Então, a gente já está discutindo de taxa de crescimento. Agora a gente vai discutir de rentabilidade futura, porque não necessariamente a rentabilidade passada é a rentabilidade futura. Uma empresa pode ter sido muito rentável no passado e deixar de ser. Olha aí o Orkut, né? Eu não sei se chegou a ser rentável, mas é uma empresa que, se você olhar a fotografia, você podia ser bonita lá em 2004, quando estava lotado, e alguém podia falar, não, o Orkut é o futuro, foi lá e morreu. Esse é um dos riscos do negócio de... Eu acho que é um risco a mais do Facebook que eu não vejo no Google. Eu não vejo no Google surgindo alguma coisa da noite para o dia que possa machucar. O Facebook já é uma empresa, a gente está falando de empresas americanas aqui, porque eu acho que... porque eu acho que todo mundo conhece também, né? Então fica fácil de todo mundo falar comprar antes do cara crescer também. O Facebook faz isso, ele oferece, essa é uma das éticas do Vale do Silício. Você oferece um preço camarada, se o cara não topar, você vai lá e copia a ideia dele no seu aplicativo. Foi o que fizeram com o Snapchat, né? Você oferece 3 bilhões, pô cara, você tem 30 anos, você aceita 3 bilhões aí. Não, a gente vale mais, então tá, vamos ver. Enfim, a gente já está falando de premissas aqui. E premissa, assim, se você pegar os 10 melhores analistas, cada um vai ter a sua. Não existe isso. Não existe premissa certa. E eu sempre dou um exemplo recente, do Warren Buffett e o Carl Icahn, que são os 2 maiores investidores do mundo, né? Cada um com um perfil um pouco diferente. O Carl Icahn é um cara que entra na empresa e começa a dar umas cutucadas, tentar ganhar eficiência. E o Warren Buffett é mais o investidor parteiro, né? Fala aí, investidor parceiro. É o que investe em setores perenes. Né? Ele investe mais em setor perene, né, o Warren Buffett. Apesar de estar investindo agora na Apple. Mas 2,5% não dá. Ele já tem acho que 2, 3% da Apple. Em janeiro de 2016, quase 2 anos atrás, um estava vendendo e o outro estava comprando. Provavelmente, em algum momento, são 2 caras grandes, estavam vendendo um para o outro. Né? Quem que estava certo? A ação subiu, acho que uns 80% de lá para cá. Quem que estava certo? Warren Buffett, que comprou, ou o Carl Icahn, que vendeu? Depende do objetivo, né? Bom, depende do objetivo. Bom, o Carl Icahn investiu, vendeu e perdeu esses 80% de alta. Mas ele fez, em teoria, ele fez um mau negócio. Só que ele comprou em 2011, 2012, 2013, ele comprou em 2013, e a ação tinha duplicado. Então ele já tinha ganhado 2 vezes o capital em 3 anos, né? Ou mais, triplicou o dinheiro em 3 anos, e tirou um pouco o time de campo. A premissa dele qual que é? Ele foi público, ele falou, eu estou vendendo as ações da Apple porque eles estão tendo problemas na China. Ele achou que ia acontecer com a Apple na China, a mesma coisa que aconteceu com o Google, com o Facebook, vai ser chutado. Então, os caras estão vendo que isso aqui, os nossos líderes todos gostam de usar iPhone, então a gente precisa dar esses caras aqui estão sabendo o que a gente está falando. Não podemos deixar na mão do Donald Trump as informações de Estado. E ele achou que isso poderia impactar a lucratividade da Apple, que é um dos principais mercados da China. Acho que já é o mercado que mais vende celular, ou se não for é o segundo. Enfim, acho que é o segundo mercado para a Apple, é a China. Ele achou que poderia acontecer um negócio assim. O Warren Buffett não estava olhando muito para isso, ou se estava, olhou com um olhar mais clínico e não se importou tanto, e comprou 3% da Apple, acho que já é o maior acionista, fora aqueles fundos passivos lá, BlackRock, Vanguard, BlackRock, esses daí que são gigantescos, mas ele é o maior, acho que já é o maior acionista não investidor passivo, né? Quem estava certo? Bom, nessa transação o Warren Buffett se mostrou certo. Mas onde estava o Warren Buffett lá em 2013? Porque o certo seria você ter comprado em 2013. Não, o certo seria você ter comprado quando o Steve Jobs voltou para a empresa. Onde você estava lá? Né? Só que olha a premissa que o cara ia ter que fazer no valuation dele quando o Steve Jobs voltou para a empresa. Ah, cara, essa empresa aqui está 2 bilhões, hoje vale 900. Essa empresa aqui vai ter que crescer 50%,
o Steve Jobs vai crescer 50% ao ano porque esse cara aqui tira coelho da cartola, essa empresa está quebrada, ele vai criar o iPod, depois vai criar o iPhone, depois o iPad e vai criar Vai dar certo. o iPhone vai dar certo. Olha só como o valuation não é tão simples. É só premissa. Valuation é só premissa. Se você tivesse feito essas premissas lá atrás, falando, não, o Steve Jobs é um visionário, ele vai tirar todos esses coelhos da cartola, você teria acertado. Só que ninguém fez. Acho que nem o Steve Jobs sabia naquele momento que, não, daqui uns 7 anos eu crio o iPhone, né? Vamos fazer esse passo a passo. Não. E esse eu acho que é o maior erro que eu cometi na minha vida, assim, como investidor. Eu acho que eu cometi poucos erros de investimentos, perdi pouco, mas eu subestimei a capacidade dos vencedores, vamos dizer assim. Esses caras, eles tiram o coelho da cartola. Os caras da Ambev, eu faço valuation da Ambev desde 2004. Naquela época eles tinham mais ou menos uma margem EBITDA de 30% e já era, a margem do segundo era, em termos globais, era 20%, deles era 30%. E daí você falava, pô, o cara já tem a maior margem do mundo, é meio ambicioso achar que vai ser mais, né? Só que os caras conseguiram levar para 50%. Vai tirando o coelho da cartola. Só que no caso deles, ao invés de criar produto, é diluir a água ali. Tá? Então a cerveja que é mais barato que é mais barato do que milho, que já é mais barato do que cevada. Enfim, o valuation, ele é apenas um instrumento para suas premissas. Né? Se você botar premissas equivocadas, vai sair um resultado equivocado. Então, na hora que você traz os fluxos futuros da Ambev ao valor presente, se você bota uma margem de 30, que nem eu estava botando, você não chega em upside, você não chega em potencial de valorização. Agora, se você bota 50, é uma coisa. Se você chega em 50 e faz a conta que eles ainda vão conseguir crescer em outros mercados, vão comprar a Argentina inteira, vão comprar empresa no Canadá, vão consolidar esse mundo inteiro, você chega no outro valuation e você teria feito um bom negócio. Só que é difícil você fazer isso de antemão, né? Você fala, não, esse cara aqui é o Steve Jobs, eu conheço, o cara vai tirar o iPhone da cartola daqui uns 5 aninhos. É só esperar. Não é assim, as coisas não são tão simples assim. Então, premissa é o principal. Você tem que ter premissa de crescimento, você tem que ter premissa de margens, você tem que ter premissas que no fundo vão levar a fluxo futuro, e desse fluxo futuro você tem que trazer a valor presente também numa taxa que também é uma premissa. Né? Cada investidor tem a sua premissa de taxa de desconto. Tiago, nas 500 maiores do S&P 500, quantas morrem em 10 anos, você lembra? Putz, cara, eu sei que esse número está aumentando a cada ano. Está cada vez maior. Só que esse negócio de morte, é uma transferência de ativo. É uma transferência de ativo. Vai lá a Gillette e é comprada pela... Por que ela foi comprada? Pela Procter & Gamble. Ela morreu ou ela trocou de mãos? Né? Então tem que fazer esses olhos que crescem mais rápido, então ela continua existindo mais vontade. Ela morreu facilmente. Né? Mas essa morte tem sido acelerada. Essa morte, esse número tem um gráfico disso daí e mostra que isso aí tem aumentado ao longo do tempo. Basta você ver as 10 maiores empresas do mundo hoje, né? Você tem essas daí, a Amazon, o Facebook, a Apple, das 5 maiores, só uma que estava bem há 10 anos atrás, assim, que estava ali em cima, né? Que é a Berkshire Hathaway. Né? Qual que você falou? O Walmart. O Walmart já perdeu ali a posição no ranking, né? Eu me lembro que a posição dos homens mais ricos do mundo, lá nos top 10, há 15 anos atrás, os herdeiros do Walmart tinham 5 posições dos 10 mais ricos. Né? Esses caras, eles estão ficando para trás aqui, estão sendo substituídos pelo Jeff Bezos, que já é o maior. Ou é o maior, está lá em cima, né? Sei lá também. Os dois. Ele sempre, se a Amazon cair 3%, ele não cai para a segunda posição. Está bem posicionado lá. E faz um bom trabalho, beleza. Aliás, vai estar aqui nesse prédio. A Amazon está nesse nosso prédio aqui. Enfim, olha só, valuation de Amazon. Você tinha que fazer a premissa lá atrás, falar, esse cara aqui vai dominar, vai criar um grande monopólio do varejo, coisa que não existe no mundo. Né? Nem o Walmart, que é a maior empresa do mundo de varejo, conseguiu criar um monopólio. O Walmart não deve ter 10% das vendas de varejo dos Estados Unidos. A Amazon, a presença dela online é 40% das vendas online. Então, você tinha que fazer essa premissa lá atrás. E é difícil. Então, mas daí eles usando a premissa
do Amazon, fizeram o Alibaba, né? O IPO lá em cima. Isso aí é outra coisa, né? O Alibaba é a Amazon lá da China. Mas olha só, como premissa é difícil. Você tem que entender quem são as pessoas, quem é a gestão, qual é a estratégia, qual é a vantagem competitiva, o que estão fazendo os competidores. Pode vir um político e te tacar uma multa. Tudo isso você tem que botar no seu modelo. Entendeu? É complicado, não é fácil. Lógico que aí começam os truques, vamos dizer assim, os truques que acontecem, né? Assim, em geral, as taxas de crescimento não duram para sempre. Geralmente, tem estudos que mostram que as taxas de crescimento convergem a mais ou menos a taxa de PIB ao longo de 5 anos. Né? As empresas que crescem muito rápido, em 5 anos elas já estão crescendo mais ou menos que nem o PIB. As empresas de tecnologia estão conseguindo demorar um pouco mais. Mas, em geral, as empresas tendem a converger ao PIB. Então, você não pode apostar muito em crescimento. Esse já é uma das premissas que eu boto aqui em quase tudo que eu faço. Você não pode apostar muito em crescimento. Algumas empresas conseguem fugir disso, né? O Beck conseguiu fugir, o Itaú conseguiu fugir, mas a maior parte das empresas elas crescem com o PIB ao longo do tempo. Só que uma coisa não muda, apesar da taxa de crescimento geralmente converger ao PIB, e sempre vai converger ao PIB, nenhuma empresa consegue crescer mais do que o PIB para sempre, mesmo porque se conseguisse ela seria o PIB, né? Seria até maior do que o PIB. Né? Se você cresce 3 e o PIB cresce 2, daqui 1000 anos você vai ser maior do que o PIB. Né? Só pelos juros compostos isso daí. Uma das coisas que acontece, geralmente as vantagens competitivas, elas não se deterioram tão rápido. As empresas que são rentáveis, elas tendem a continuar rentáveis. Né? Se você pegar as 10 maiores empresas em termos de rentabilidade do Brasil, 10 anos atrás, existem muitas empresas em comum com as 10 maiores hoje. É que surgiram algumas empresas de alta rentabilidade que fizeram IPO que jogaram para baixo aquelas que eram rentáveis lá atrás. Mas elas continuam rentáveis. O que surgiu lá? Múltiplos, Smiles, que são um negócio mega rentável, que ganhou posições no ranking, mas não necessariamente aquelas empresas lá atrás que eram rentáveis e perderam algumas posições, tipo Localiza. Não é que Localiza deixou de ser rentável, aqui entram os caras maiores aí na frente. Em geral, a rentabilidade ela é muito estável ao longo do tempo. Pode ser que caia? Pode. Geralmente porque teve alguma mudança no ambiente competitivo daquele segmento. Né? Por exemplo, a Natura teve uma mudança da competitividade do setor. Os home builders também, né? É que a home builder nunca teve vantagem competitiva, né? Teve um pico de ROI por conta de um... Depois o cara ampliou a estrutura inteira, depois o mercado todo não teve isso. Não tem vantagem competitiva. E boa parte da rentabilidade alta foi por conta de resultado contábil maquiado. E arbitragem de preço de compra de terreno, né? Quer dizer, você comprou o terreno na baixa, Daí vai fazer um mercado projeto subiu. daqui a 5 anos. Não foi bem uma vantagem competitiva, né? A competição foi lá e atacou e acabou esse negócio e agora estão todos no prejuízo. Todos endividados. O ponto em geral, as rentabilidades tendem a ficar altas, porque quando a empresa tem alta rentabilidade, alguém já foi lá e tentou atacar. Se não conseguiu, é porque tem vantagem competitiva. O Google já tentou atacar o Facebook, já tentou montar a sua rede social, não conseguiu. Então, se o Google, com aquela audiência do Google, não conseguiu, cara, é porque é difícil. Não é tão fácil assim entrar no mercado do Facebook. Né? Tem um lance também do gestor, né? Quem está comandando a empresa. Muda aí e a coisa pode ir indo lá. Pode, lógico, que não falta exemplo disso, Tem um né? exemplo hoje, você, do cara que foi no seu último curso, o Maldino, O César. que deu um exemplo exatamente disso, mudou o comando ali. Mudou o comando, o Lozada, que é presidente hoje da nunca sei o nome. Raia Drogasil. Eles tiraram o diretor de varejo, que era cara bom, e botaram na Raia Drogasil. E ele ajudou muito, era uma empresa boa, e ajudou a se tornar ainda melhor. E também era um setor que estava já em decadência, né? Venda de livros em ambiente físico é cada vez mais difícil. A livraria aqui embaixo do shopping era um baita espaço, está migrando para um lugarzinho pequenininho lá, que é triste. Se você pergunta
se tem livro e tal, eles falam, a gente é fraco nesse segmento. A Augusta fechou. Enfim, livro tá morrendo. E a Amazon agora vai entrar aqui e vai acabar. Enfim, vai ser uma coisa de aeroporto. Né? E agora a roupa, né? Quando chega pra... Tava até uns meses atrás comentando, roupa acho que é mais difícil, né? Porque a mulher quer experimentar e tal. Diz que a Amazon vai mandar, você escolhe tipo 10 roupas, a mulher escolhe. Chega às 10, ela pode ficar 4 dias com aquelas roupas, depois de 4 dias vem alguém buscar as que a Amazon é Everything Store, né? A loja que vende tudo. Eles querem ter um maior catálogo da internet. Se tem um produto à venda, que esteja lá. A não ser que seja um produto alternativo, né? Eles não querem. Mas, então é isso, pessoal. Assim, tudo é a base de premissas e as premissas não são fáceis. Você falou de executivo. Executivo muitas vezes importa. Aliás, sempre importa. Mas tem alguns lugares que a cultura já está sedimentada. A Ambev, quando comprou a Anheuser-Busch, tirou 150 executivos do Brasil e mandou para lá. Você tirou 150 caras top do Brasil e mandou para lá. E eu te garanto, você não encontra no balanço a saída dos executivos. Não mudou. Ou seja, os caras tinham sucessão. Tem um business já rodando também, um business, não é? Isso aqui a gente não está falando de iPhone e iPad, que exige um grande cara ali. Você veja que eles tocam meio uma planilha de Excel. Cara, você tem que fazer isso, agenda, rotina. Os caras são bons nisso, né? Não é criatividade de tirar coelho da cartola, né? Então, é uma empresa bem... Não sei se alguém trabalha em alguma empresa do 3G, mas assim, é um ambiente bem militar, assim. Quem seguir. Concorrente, trabalhei na Coca-Cola Kaiser quando fundiu, quando a Ambev surgiu, o cara mandou da Antártica, mandou todo mundo embora da Antártica e ficou com a marca. Lá em 99. Enfim, os caras são bons de gestão. Ali eu fico tranquilo com a transição, porque eu já vi tanta transição. Agora, tem empresas que dependem um pouco mais do olho do dono, né? Assim, eu acho que se expurga, né? O pessoal, a cultura acaba expurgando o cara. A cultura é muito forte. Mas tem empresas que sofreram muito no passado, né? A Disney, a própria Apple, no primeiro momento, quando a primeira saída do Jobs sofreu muito. A empresa já estava sofrendo bem também. Enfim, tudo isso é premissa, você tem que botar no seu modelo. Você pega os 2 melhores investidores do mundo, cada um chega em conclusões diferentes. Né? A gente vai fazer agora cada vez mais material de valuation. Né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas gostam de aprender e tal. Mas saibam disso. Você pode ser o melhor cara do mundo em valuation, o Damodaran, não sei se vocês já leram ele. O Damodaran, ele mesmo admite os erros dele. Né? Ele fala que ele faz valuation da Microsoft desde 85 e nunca chegou em upside. Por quê? Ele fala, eu já fiz curso com ele fala, eu boto as minhas premissas e os meus vieses no meu modelo. E ele sempre falou que sempre foi um cara mais da Apple, que era um fã da Apple, e sempre viu a Microsoft como uma espécie de Darth Vader do informática. E ele botava isso no modelo dele. Não, eles falam, não, uma empresa com esse produto droga não vai crescer, não é possível que cresça. E daí o cara bota isso no modelo e erra. Né? Por quê? Porque ele botou a premissa errada. O cara que mais entende valuation do mundo botou a premissa errada e errou. Então, garbage in, garbage out. Né? Você bota lixo no modelo, sai lixo. E os modelos geralmente não são tão complexos assim. É basicamente você projetar fluxos de caixa futuro. Né? É uma planilhazinha ali que ela te traz a valor presente. Só que se você bota a planilha errada, uma premissa errada, dá resultado errado também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso evento. Né? A gente vai fazer um curso de Value Investing, ainda restam umas poucas vagas. Tem quantas vagas, Joãozinho? Acho que 5 ou 6. Tem 5 ou 6 vagas. Se quiserem fazer aqui com a gente.